Olá, amados, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos sustentou até aqui. Ele é a força daqueles que nele depositam a confiança. A palavra diz: maldito do homem que confia no homem, maldito do homem cuja motivação está em meros mortais, impossíveis de o justificar e de acrescentar a sabedoria válida, da qual, segundo o Espírito, aqueles que anunciam, segundo o Espírito, são aqueles que não seguem um coração enganoso, que faz muitos planos, mas não prevalece. Mas depositamos a confiança no Senhor e perseveramos segundo a sua perfeita e agradável vontade que Ele tem para as nossas vidas, da qual Ele nos ensina: não tenho-vos plano de vos causar dano algum, mas de vos fazer prosperar, aonde perseveramos, e Ele é o fato de não sermos consumidos, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que Ele a usa como a quer. Lembrai-vos que, assim como o Pai disse a Moisés, e o Filho e o Pai é um, uso a misericórdia como quero, quando Moisés quis se colocar diante daquele povo. A responsabilidade é individual, cabe a nós estar sempre examinando os espíritos, examinai a si mesmo e admoestai no dia chamado hoje, para que todo ser que respira venha se arrepender, porque o pecado, os dias lhe são abreviados, e ainda, se o Senhor não usar da misericórdia, está apartado daquilo que é a eternidade, do lado do nosso Senhor, do qual a palavra diz que ali haverá júbilo. Mas também para aqueles que estiverem apartados eternamente, há um lago de fogo, de enxofre, aonde ali haverá choro e ranger de dentes. Para isso, a palavra nos fala das duas portas. Há um caminho estreito, porque Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E essa é a nossa fé, de vencer o mundo, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Está sendo expulso e não permitimos com que ele venha nos seduzir, e alcançamos a porta da graça excelente, da qual nos foi aberta. Mas também há um caminho que leva à perdição, os caminhos sinuosos, tortuosos, que levam a uma porta larga e espaçosa, da onde a palavra diz que muitos entrarão por esta porta, por escolherem os caminhos sinuosos, tortuosos, caminho do erro. Nós seguimos o Espírito reto. Ele é aquele que aplana os caminhos, aonde não tropeçamos, uma vez que estamos na retidão segundo a sua verdade. Mas, assim como na época muitos que o viram como pedra de esquina, o Pai o colocou como pedra angular. Assim todo aquele que o rejeita, assim como seus ensinos, traz ira sobre as suas moleiras, porque segundo os entendimentos de próprios olhos não se desvia do mal, e aquele que semeia para a carne, semeia para a destruição e corrupção. O salário do pecado é a morte. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que passou pela morte e cruz, esteve morto, ressuscitou, o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, vive e reina, e está com o julgamento, do qual o Pai lhe outorgou todo poder e autoridade. E ele é juiz de vivos como de mortos, e nada escapa dos seus atentos olhares. E assim ele galardoa segundo as próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más, porque dele não se permite zombar.
Assim, quando aqueles que o zombavam e insultavam o Filho amado ali na cruz do madeiro para que se cumprisse as Escrituras, que ele foi como ovelha muda ao matadouro, aqueles que zombavam e insultavam, a palavra diz que Deus lá do alto ria com desprezo daqueles que zombavam e insultavam. Atualmente, o Filho que está no centro do trono, assim ele procede, e a palavra diz que aqueles que falam em espírito e em verdade exortaram, chamaram o povo para o arrependimento, aqueles que chamam pelo seu nome, mas não conhecem, do qual aponto que não há mais remédio para aqueles que tiveram o seu nome riscado no livro da vida. A palavra diz: se o encantador de serpente permitir com que uma delas o morda, nada resolve, morre pelo próprio veneno. Assim, muitos perecem por blasfemarem contra o Espírito Santo, e a palavra diz: a estes nem oreis, ainda que oreis não vos ouvireis. O Espírito de Cristo, o vitupério, aqueles que um dia o confessaram de boca e ainda que operaram os dons irrevogáveis segundo o amor, agora seu interior são ódios, brigas, dissensões, contendas entre os irmãos, orgulhosos, presunçosos, amantes de si mesmo, da qual aquele que tem discernimento os conhece. E a palavra diz que Cristo Jesus os vencerá pelo sopro da sua boca, sem intervenção humana, e Ele é aquele que tem os vencido. E assim, em mais uma semana, contemplai galardão para aqueles que perseveram com a sabedoria do alto, aonde os dias vão bens e longos nessa terra, e Ele ainda nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, mas castigo para aqueles que seguem segundo as suas próprias maledicências, não desviam do mal, porque está escrito: tudo aquilo que acrescentares nessa profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes desta profecia, riscarei o direito da cidade santa. Sim, aqueles que ocultam a verdade e seguem as ilusões das suas mentes, segundo uma consciência cauterizada que não consegue examinar a si mesmo, e por isso estão reprovados. É um espírito de entorpecimento para que creiam em suas mentiras e recebam o seu galardão segundo as suas próprias maledicências. Como a palavra diz, mais vale um cão vivo do que um leão morto, assim nos diz o Senhor. Mas para aqueles que o louvam e o adoram não somente com mover de lábios, mas segundo a sua justiça, amando somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo coração, de todo entendimento, quer desviar do mal de todas as suas posses, e semelhantemente a este amando o próximo como a ti mesmo, estes prosperam sempre, porque reconhecem se tiver de gloriar em algo, antes gloriamos nas nossas fraquezas, porque a sua graça nos basta. Ele, quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Ele nos capacita e nos fortalece dia após dia, e perseveramos, seja em palavras e ações, segundo o direcionamento do Espírito reto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.